Imagine uma cena que dói só de olhar. Daquelas que fazem a gente perder um pouco a fé na humanidade, mas que, ao mesmo tempo, acende uma chama de curiosidade sobre até onde vai a maldade e onde começa a justiça. De um lado, você tem a casa grande da Fazenda Três Rios. As janelas amplas estão todas iluminadas, o som de taças de cristal brindando ecoa pelo pátio e o cheiro de um jantar caro flutua no ar. Lá dentro, os herdeiros do falecido seu antenor celebram a partilha de uma fortuna que eles não ajudaram a construir. Mas se você desviar o olhar para o canto escuro da propriedade, vai ver uma imagem que aperta o coração. Sob uma chuva fina e gelada, uma mulher de 58 anos, com as mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo, arrasta um colchão velho e uma mala de papelão que já está começando a amolecer com a água. O nome dela é Madalena. Por 30 anos ela foi a alma daquela casa. Ela cuidou de seu antenor como se fosse uma filha, limpou cada chão, preparou cada refeição e segurou a mão do velho patrão até o último suspiro dele. Mas agora, com o corpo ainda cansado do velório, ela está sendo expulsa do quarto onde dormiu por décadas. O destino dela? O velho estábulo da fazenda, um lugar abandonado com cheiro de esterco e palha úmida, onde nem os cavalos são mais colocados. Por que uma mulher que deu a vida por aquela terra está sendo tratada como um animal? O que os herdeiros não sabem é que, ao empurrarem Madalena para o buraco mais fundo daquela fazenda, eles acabaram de entregar a ela a chave de um segredo que vai destruir cada um deles. Madalena não disse uma palavra enquanto Otávio, o neto mais velho do patrão, apontava para o estábulo com a ponta de um sapato de couro impecável, cuidando para não sujar a sola na lama. Otávio é o tipo de homem que cheira a perfume importado e arrogância. Ele nunca gostou de Madalena. Para ele, ela era apenas uma peça da mobília, algo que vinha junto com a escritura e que agora era um estorvo. O seu tempo na casa principal acabou, Madalena, ele disse, com uma voz fria que cortava mais que o vento daquela noite. Se quiser continuar aqui até a gente resolver a papelada, o seu lugar é lá embaixo. É pegar ou largar. Madalena olhou nos olhos dele e não viu um pingo de gratidão. Ela lembrou de Otávio ainda criança, de como ela curava os machucados dele e fazia os doces que ele tanto gostava. Mas o dinheiro e a ganância apagam a memória de gente pequena. Sem reclamar, com a dignidade de quem sabe o valor do próprio suor, ela pegou suas coisas e caminhou em direção à escuridão. A Fazenda Três Rios sempre foi um lugar de fartura, mas naquela noite, para Madalena, ela parecia um deserto. Ao entrar no estábulo, o som da porta rangendo foi como um lamento. O lugar estava em ruínas. Goteiras caíam do teto de telha brasilite. O chão de terra batida estava gelado, e o silêncio só era quebrado pelo som dos ratos se escondendo entre as vigas. Madalena colocou seu colchão sobre uns paletes de madeira velhos, tentando manter o pouco que tinha longe da umidade. Suas mãos tremiam, não só de frio, mas de uma indignação que ela guardava no fundo da alma. Ela acendeu uma lamparina velha, a única luz naquele lugar esquecido, e as sombras começaram a dançar nas paredes de madeira apodrecida. Naquele momento, qualquer outra pessoa teria desistido. Qualquer um teria pegado a estrada e deixado aquela ingratidão para trás. Mas Madalena tinha uma ligação com aquela terra que ia além de um contrato de trabalho. Ela sentia que o espírito de seu antenor ainda soprava por ali, e algo no fundo do seu coração dizia que ela não deveria ir embora. Pelo menos, não ainda. As primeiras horas no estábulo foram as mais difíceis. O frio entrava pelas frestas das tábuas e o cheiro de mofo era quase insuportável. Madalena se encolheu no colchão, cobrindo-se com uma manta gasta, e tentou dormir. Mas o sono não vinha. Ela ficava revivendo os últimos dias do patrão. Seu antenor, nos seus momentos de lucidez, sempre tentava dizer algo a ela. Ele apertava a mão de Madalena e apontava para a janela, em direção aos fundos da propriedade, onde ficava justamente o velho estábulo. Na época, ela achava que era apenas a confusão da doença, o delírio de um homem que sentia saudade dos tempos em que a fazenda começou. Mal sabia ela que o velho estava tentando lhe dar um mapa para a justiça. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido, mas a chuva tinha parado. Madalena acordou com o corpo todo doído. Ela se levantou e, por hábito, começou a organizar o pouco espaço que tinha. Ela não conseguia viver na sujeira, mesmo que o lugar fosse um curral desativado. Foi quando ela percebeu uma goteira persistente bem em cima de onde ela pretendia colocar sua mala de papelão. Ela olhou para cima e viu que uma das telhas estava deslocada e a água da noite anterior ainda escorria por uma viga grossa de madeira, a viga principal que sustentava o telhado do estábulo.
Aquela construção era a mais antiga da fazenda. Foi ali que o império de seu antenor começou, décadas atrás, quando ele ainda era um homem pobre com um sonho grande. Madalena pegou um caixote de madeira, subiu nele com cuidado e esticou o braço para tentar tapar o buraco com um pedaço de plástico velho que encontrou no chão. Mas ao tocar na viga, ela sentiu algo estranho. A madeira não era sólida naquela parte. Parecia que havia uma fresta, um encaixe perfeito que não deveria estar ali. Curiosa, ela passou os dedos calejados pela madeira e sentiu uma saliência. Com um pouco de força, ela puxou uma espécie de tampa falsa. O coração dela começou a bater mais forte. Ali, escondida por décadas atrás de ninhos de andorinhas e camadas de poeira, havia uma cavidade. E dentro dessa cavidade, o brilho de algo metálico refletiu a luz fraca da manhã. Era uma caixa de metal pesada, com o brasão da família gravado na tampa. Madalena desceu do caixote com as pernas tremendo. Ela colocou a caixa sobre os paletes e com as mãos trêmulas limpou a fuligem que a cobria. Ela conhecia aquela caixa. Ela a vira uma única vez, anos atrás, no escritório de seu antenor. Mas depois o objeto tinha sumido. Todos achavam que tinha sido roubado ou perdido em alguma mudança. Com o coração na boca, ela forçou a trava enferrujada. O metal rangeu, protestando contra o tempo, até que finalmente cedeu. Dentro da caixa não havia ouro, nem joias. Havia papéis, muitos papéis. Mas para Madalena, o valor daquilo era maior que qualquer diamante. No topo de tudo, um envelope lacrado com cera vermelha, com a letra firme e inconfundível de seu antenor. Estava escrito: para ser aberto por Madalena, a única que nunca me traiu. Ao ler o próprio nome naquela letra, as lágrimas que Madalena segurou durante todo o velório finalmente caíram. Ela abriu o envelope com um cuidado quase sagrado. O que ela leu nas primeiras linhas fez o mundo dela girar. O patrão sabia. Ele sabia que, assim que fechasse os olhos, os netos e os filhos se transformariam em lobos. Ele sabia que eles tentariam apagar Madalena da história da fazenda. Enquanto ela devorava cada palavra daquelas cartas, Madalena descobriu que o velho estábulo não era apenas um prédio caindo aos pedaços. Aquele lugar tinha sido escolhido por seu antenor por um motivo muito específico. Mas, antes que ela pudesse terminar de ler o documento principal, um som de motor cortou o silêncio da manhã. Eram passos pesados pisando na lama seca do lado de fora. Era Otávio. Madalena agiu por puro instinto. Ela fechou a caixa e, sem tempo de escondê-la de volta na viga, jogou-a dentro de um balde de ração vazio e cobriu com um pouco de palha seca que estava num canto. Ela mal teve tempo de se sentar no colchão quando a porta do estábulo foi aberta com um chute. Otávio entrou com aquele sorriso de canto de boca que ele usava para humilhar as pessoas. Ele olhou em volta, desdenhando da pobreza do lugar. Ainda aqui, Madalena, achei que o cheiro de mofo já teria te expulsado para essa idade. Você é mais resistente do que eu pensava. Ele caminhou pelo estábulo, chutando alguns gravetos no chão. Vim te dar um aviso. O advogado da família chega hoje à tarde para finalizar a venda da fazenda. Um grupo de investidores quer transformar isso aqui em um condomínio de luxo. E a primeira coisa que eles vão fazer é passar o trator nesse seu palácio aqui. Então, se eu fosse você, arrumava essas trouxas logo. Não quero ter que tirar uma velha dos escombros. Madalena sentiu um nó na garganta, mas não era de medo. Era de uma força nova que começava a crescer dentro dela. Ela olhou para o balde de ração onde a caixa estava escondida e depois olhou fixamente para Otávio. Pela primeira vez em 30 anos, ela não baixou a cabeça. O senhor antenor não gostaria de ver o que o senhor está fazendo, Otávio. Essa terra tem história. Otávio soltou uma gargalhada seca, cheia de desprezo. História não paga conta, Madalena. O vovô era um velho sentimental, mas ele morreu. Agora quem manda aqui sou eu. E eu decidi que você e esse estábulo são passado. Ele deu as costas e saiu, deixando para trás um rastro de fumaça de cigarro e um silêncio pesado. Assim que o carro de Otávio se afastou, Madalena correu para o balde. Ela pegou a caixa e voltou para o documento. O que ela tinha em mãos não era apenas uma carta de despedida, era o testamento original, o verdadeiro, feito em segredo anos antes e testemunhado por alguém que Madalena conhecia muito bem. O documento dizia com todas as letras que a área onde o estábulo ficava, junto com uma parte vital das terras produtivas, não pertencia à herança dos netos. Aquela parte da fazenda Três Rios tinha sido doada em vida para Madalena. Como um agradecimento por décadas de lealdade,
e por ela ter sido a única família real que o patrão teve nos seus anos de solidão. Madalena sentiu o peso daquela revelação. Ela era, por direito, a dona do chão onde estava pisando. Mas ela também sabia que estava em perigo. Otávio e o advogado da família eram capazes de qualquer coisa para garantir a venda da fazenda por milhões. Se eles descobrissem que Madalena tinha aquele papel, ela não duraria uma noite naquele estábulo. Ela precisava de ajuda. Ela precisava encontrar o antigo capataz da fazenda, o seu Tião, o único que poderia confirmar a assinatura do patrão e que tinha sumido misteriosamente logo após a morte de Antenor. Mas como ela sairia dali sem ser vista? Otávio tinha colocado vigias nos portões para garantir que nada fosse retirado da fazenda antes da auditoria. Madalena estava cercada. O relógio estava correndo, os tratores estavam a caminho e a única prova da sua dignidade estava escondida em uma caixa de metal enferrujada. Foi então que ela percebeu que a chuva estava voltando, mais forte desta vez. E naquela escuridão que começava a cair, Madalena entendeu que teria que ser mais esperta que os lobos que queriam devorá-la. Ela guardou o testamento junto ao corpo, por baixo da roupa, sentindo o papel frio contra a pele. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A empregada invisível, que todos achavam que morreria no esquecimento de um estábulo podre, estava prestes a se tornar o maior pesadelo daqueles que riram da sua desgraça. Mas o caminho até a justiça seria longo e cheio de armadilhas, e a primeira delas estava prestes a aparecer na forma de uma visita inesperada que bateria à porta do estábulo naquela mesma noite, trazendo uma notícia que faria Madalena questionar se ela realmente poderia confiar em alguém. O que você faria se descobrisse que a pessoa que te humilhou está, na verdade, vivendo debaixo do seu teto? A história de Madalena está apenas começando e a virada que vem por aí vai deixar muita gente de queixo caído. Se você quer saber como ela vai enfrentar o Otávio e recuperar o que é dela por direito, não sai daí. A justiça pode até demorar, mas ela sempre encontra o caminho de casa, e o que Madalena vai fazer a seguir vai mudar o destino da fazenda Três Rios para sempre. A chuva batia no telhado de zinco do estábulo, com uma força que parecia querer esmagar o pouco de esperança que Madalena ainda tinha. Mas por baixo daquela manta gasta, o que ela sentia não era mais frio, era o calor de uma verdade que queimava contra o seu peito. O papel do testamento, guardado junto ao corpo, parecia pesar toneladas. Madalena sabia que, a partir daquele momento, ela não era mais apenas uma empregada expulsa. Ela era o maior obstáculo entre os herdeiros e os milhões que eles tanto cobiçavam. Só que havia um problema grande e perigoso. Naquele mundo de cercas altas e homens poderosos, a palavra de uma mulher humilde valia menos que a poeira da estrada, a menos que ela tivesse alguém para confirmar que aquele papel era real. Naquela mesma noite, enquanto Madalena tentava decifrar cada linha do documento sob a luz fraca da lamparina, ela ouviu o som de pneus esmagando o cascalho perto da casa Cid. Não era o carro de Otávio. Era um sedã preto, elegante, que estacionou bem em frente à varanda iluminada. De lá, desceu um homem de terno cinza, carregando uma pasta de couro. Era o Dr. Arnaldo, o advogado que cuidava dos negócios da família há décadas. Madalena sentiu um calafrio. Ela sempre achou o Dr. Arnaldo um homem de sorrisos falsos e olhos que nunca paravam quietos. Se havia alguém que sabia da existência de um segundo testamento, era ele. E se ele estava ali, era para garantir que a venda da fazenda acontecesse sem nenhum imprevisto. Movida por uma coragem que nem ela sabia que tinha, Madalena se levantou. Ela precisava ouvir o que eles estavam tramando. Com passos de quem conhece cada tábua que range e cada galho que estala, ela saiu do estábulo e se arrastou pelas sombras, aproximando-se da janela do escritório de seu Antenor. Lá dentro, o cheiro de charuto e uísque flutuava no ar. Otávio estava sentado na poltrona que um dia foi do avô, com os pés em cima da mesa de mogno. — Tudo pronto para amanhã, Arnaldo? — perguntou Otávio com um tom de voz que não escondia a ansiedade. — Os investidores chegam ao meio-dia. Quero assinar esse contrato e me livrar desse fim de mundo o mais rápido possível. O advogado abriu a pasta e tirou um maço de papéis. — O inventário está fechado, Otávio. No papel, tudo o que seu avô deixou passa para você e seus irmãos. Mas você sabe, sempre existe o risco daquela velha abrir a boca. Ela passou muito tempo com ele no final. Otávio soltou uma fumaça densa e riu. — Madalena, ela está morando no estábulo, Arnaldo. Está quebrada, humilhada.
Quem vai acreditar em uma cozinheira que mal terminou o primário? Além do mais, o testamento que apresentamos é o que vale. O outro nunca existiu, não é? O advogado deu um sorriso frio e assentiu. Exatamente. Se o original sumiu, o que vale é a cópia que temos. Só precisamos que os tratores comecem o serviço amanhã cedo. Uma vez que o estábulo e as construções antigas forem abaixo, qualquer prova que o velho possa ter escondido vira entulho. Do lado de fora, Madalena sentiu o sangue congelar nas veias. Eles sabiam que seu antenor tinha deixado algo para ela e tinham destruído o documento original, ou pelo menos achavam que tinham. O que eles não imaginavam é que o patrão, em sua sabedoria de homem da terra, tinha feito 2 cópias originais e escondido a segunda justamente no lugar que Otávio mais desprezava. Mas Madalena também entendeu a urgência. Ela tinha menos de 12 horas. Se os tratores chegassem ao meio-dia, o testamento e o seu direito seriam enterrados sob toneladas de concreto e ferro. Ela voltou para o estábulo com o coração batendo na garganta. Ela precisava de um aliado, e só havia uma pessoa no mundo em quem ela poderia confiar: seu Tião. Tião tinha sido o capataz da fazenda Três Rios por 40 anos. Ele era o braço direito de seu antenor e, mais do que isso, era o homem que tinha assinado como testemunha naquele testamento que Madalena agora protegia. Mas Tião tinha sido demitido por Otávio no dia seguinte ao enterro e ninguém sabia ao certo para onde ele tinha ido. Diziam que ele estava morando em um pequeno sítio, nos fundos de uma grota, a quase 10 quilômetros dali. Madalena olhou para a chuva que ainda caía lá fora. Ela estava cansada, com as pernas inchadas de tanto trabalhar e o corpo moído pela humilhação. Mas a imagem de seu antenor, o homem que a tratou com o respeito que ninguém mais deu, surgiu em sua mente. Ela não podia falhar com ele, e não podia falhar consigo mesma. Ela pegou sua pequena lanterna de mão, enrolou o testamento em um saco plástico para não molhar e o prendeu na cintura, por dentro da saia. Ela não levaria mala, não levaria nada que pudesse fazer barulho. Sair da fazenda, sem ser vista pelos vigias de Otávio, foi como atravessar um campo minado. Ela conhecia os atalhos, as trilhas que os animais faziam por entre o pasto, e foi por ali que ela seguiu. Cada sombra parecia um guarda, cada som de galho quebrando parecia um grito de alerta, mas a escuridão da noite que antes a assustava, agora era sua única proteção. Madalena caminhou por horas sob a chuva fina. O barro grudava em seus sapatos, tornando cada passo uma tortura. Mas ela não parou. Ela pensava em cada desaforo que ouviu de Otávio, em cada vez que foi tratada como se fosse invisível, e aquilo lhe dava forças. Já passava das 3 da manhã quando ela avistou uma luzinha trêmula no fundo de um vale. Era uma casinha simples de madeira, com um pequeno curral ao lado. Madalena se aproximou exausta e bateu na porta. Seu Tião, sou eu, a Madalena. Demorou alguns minutos até que a porta se abrisse. Um homem idoso, de cabelos brancos e mãos enormes, apareceu com uma espingarda velha na mão. Quando ele reconheceu Madalena, o susto foi tão grande que ele quase deixou a arma cair. Madalena? Mulher, o que você está fazendo aqui a essa hora? Você está toda encharcada. Ela entrou na casa, tremendo de frio e de cansaço. Tião preparou um café forte enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Sem perder tempo, ela tirou o pacote plástico da cintura e colocou sobre a mesa de madeira simples. Seu Tião, eu achei o que o seu antenor escondeu no velho estábulo. Quando Tião abriu o documento e viu a própria assinatura e o selo do cartório que ele achava ter sido destruído, os olhos do velho capataz se encheram de lágrimas. Eu sabia que o patrão não ia deixar você na mão, Madalena. Ele me fez jurar que, se algo acontecesse, eu contaria-me a verdade. Mas o Otávio me ameaçou. Disse que, se eu abrisse a boca, ele daria um jeito de me tirar o pouco que eu tenho. Eu tive medo, Madalena. Me perdoa. Madalena pegou na mão calejada de Tião. O medo passou, Tião. Agora a gente tem a prova, mas eles vão vender a fazenda amanhã ao meio-dia e vão derrubar o estábulo. Se a gente não fizer nada, esse papel não vai valer nada. Tião olhou para o relógio na parede. O tempo estava correndo contra eles. A gente precisa ir para a cidade, Madalena. Conheço um juiz, um homem justo, que era amigo de pescaria do seu antenor. Se a gente mostrar isso para ele, ele dá uma ordem de interdição na hora. Mas a gente precisa chegar lá antes que os bancos abram. O problema era que Tião não tinha carro, apenas uma caminhonete velha que estava com o motor fundido.
A única forma de chegar à cidade a tempo seria pegar o ônibus da manhã que passava na estrada principal às 5 horas. Madalena mal teve tempo de secar as roupas. Ela e Tião saíram novamente para a chuva, caminhando até o ponto de ônibus na beira da rodovia. Cada minuto parecia uma hora. Madalena olhava para o horizonte, temendo ver o clarão do sol nascendo antes que eles conseguissem ajuda. Enquanto esperavam o ônibus, um carro passou em alta velocidade pela rodovia, jogando lama para todos os lados. Era um dos carros de luxo da fazenda. Madalena se encolheu atrás de uma árvore. Será que Otávio já tinha sentido sua falta? Será que ele tinha ido ao estábulo e visto que ela não estava lá? A tensão era quase insuportável. Se eles fossem interceptados agora, tudo estaria perdido. O ônibus finalmente apareceu, roncando e soltando fumaça. Madalena e Tião subiram, sentando-se nos últimos bancos. Ela abraçava a própria cintura, sentindo o testamento ali, como se fosse um escudo. Ela olhava pela janela e via a paisagem da fazenda ficando para trás. Por um momento ela sentiu medo. Medo de que o juiz não os recebesse. Medo de que a lei ficasse do lado de quem tem dinheiro, como sempre parecia acontecer. Mas ao olhar para Tião, ela viu uma determinação que a acalmou. Não se preocupe, Madalena, disse o velho capataz, como se lesse seus pensamentos. O seu antenor era um homem de palavra, e a palavra dele está escrita aí. Hoje o jogo vira. O que Madalena não sabia era que naquele exato momento, na fazenda Três Rios, Otávio estava entrando no velho estábulo com um galão de gasolina na mão. Ele tinha decidido que não esperaria pelos tratores. Ele queria apagar qualquer rastro de Madalena e do passado antes mesmo do sol nascer. Ele riscou um fósforo e olhou para o colchão vazio onde Madalena deveria estar dormindo. Será que Madalena vai conseguir chegar ao juiz antes que Otávio transforme suas provas em cinzas? E o que vai acontecer quando o segredo que seu antenor guardou por tantos anos for finalmente revelado diante de toda a cidade? Se você está torcendo pela Madalena e quer ver a cara do Otávio quando ele descobrir que a empregada é agora sua maior ameaça, deixe o seu comentário com a palavra justiça. A história está chegando em um ponto sem volta, e o que vem a seguir vai mostrar que nunca se deve subestimar o silêncio de quem trabalha com honestidade. O ônibus parou na rodoviária da cidade pequena, bem quando os primeiros raios de sol começavam a rasgar o céu cinzento. Madalena e seu Tião desceram com o corpo duro, as roupas ainda úmidas e o barro seco pesando nos sapatos. Eles pareciam duas almas perdidas naquela manhã gelada. Mas quem olhasse para os olhos de Madalena veria um brilho que nenhuma tempestade seria capaz de apagar. O tempo agora era o inimigo mais cruel. Cada minuto que o ponteiro do relógio avançava era um passo a mais que o trator dava em direção ao velho estábulo. A gente precisa correr, Madalena, disse Tião, ajeitando o chapéu velho. O Dr. Mendes, o juiz, costuma chegar cedo ao fórum. Se a gente não interceptar ele antes da primeira audiência, não vamos conseguir nada. Eles caminharam pelas ruas ainda silenciosas, o som dos passos ecoando no asfalto. Quando chegaram em frente ao imponente prédio do fórum, o contraste foi imediato. Madalena, com seu chale desbotado e o rosto marcado por 30 anos de fogão e limpeza, e seu Tião, com suas mãos grossas de lidar com o gado, pareciam não pertencer àquele lugar de mármore e leis. O segurança na porta olhou para eles com um misto de desconfiança e deboche. O juiz não atende ninguém sem agendamento, minha senhora, disse o guarda, bloqueando a entrada com o corpo. E o Dr. Mendes está muito ocupado hoje. Madalena sentiu o mundo balançar. Ela tinha atravessado uma tempestade, caminhado quilômetros no barro e carregava no peito a última vontade de um homem morto, para ser parada por um uniforme e uma porta de vidro. Foi então que seu Tião deu um passo à frente. Ele não gritou, não foi rude. Ele apenas tirou o chapéu, olhou nos olhos do segurança e disse com uma voz que carregava o peso de uma vida inteira: diga ao Dr. Mendes que o Tião, o antigo capataz da Três Rios, está aqui. E diga que eu trouxe algo que pertence ao seu antenor. Se ele for o homem justo que o patrão dizia que era, ele vai nos receber. O segurança hesitou, mas algo na dignidade daqueles dois velhos o fez recuar. Ele pegou o rádio, falou algumas palavras, e minutos depois uma secretária apareceu pedindo que eles entrassem. O escritório do juiz era silencioso, cheirando a papel antigo e café fresco. O Dr. Mendes, um homem de cabelos brancos e olhar atento, levantou-se assim que os viu. Ele era amigo de seu antenor, mas o poder e o tempo muitas vezes afastam as pessoas. Tião? Madalena? O que aconteceu para vocês virem assim nesse estado? Perguntou o juiz, visivelmente preocupado.
Sem dizer uma palavra, Madalena tirou o pacote plástico debaixo da blusa. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir o lacre. Quando ela finalmente colocou o testamento original sobre a mesa do juiz, o silêncio no escritório ficou tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada um. O Dr. Mendes pegou o documento, ajustou os óculos e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudava de curiosidade para choque e depois para uma indignação profunda. Isso é o testamento original de Antenor, murmurou o juiz. Eu reconheço o selo, reconheço a caligrafia. Madalena, você tem noção do que isso significa? O testamento que o advogado Arnaldo apresentou no inventário é uma fraude grosseira perto disso aqui. Ele olhou para o relógio na parede. Eram 9 da manhã. Eles vão assinar a venda da fazenda ao meio-dia, não é? E o Otávio deu ordens para demolir as estruturas antigas. Sim, doutor, respondeu Madalena com a voz embargada. Ele disse que vai passar o trator em tudo. Ele quer apagar o que o senhor Antenor deixou. O Dr. Mendes não perdeu tempo. Ele pegou uma caneta e começou a redigir uma ordem judicial com uma velocidade furiosa. Eu vou emitir uma liminar de interdição imediata de toda a fazenda Três Rios. Ninguém vende, ninguém compra e, principalmente, ninguém encosta um dedo naquele estábulo até que a perícia valide esse documento. Mas tem um detalhe. A ordem só tem valor quando for entregue em mãos, e o oficial de justiça está em outra diligência. Eu levo, disse Madalena num impulso. Eu volto para a fazenda agora mesmo. O juiz olhou para ela, vendo a exaustão em seu rosto, mas vendo também uma força inquebrável. Madalena, o Otávio é um homem perigoso quando se sente acuado. Você tem certeza? Doutor, disse ela, segurando o papel assinado como se fosse a própria vida. Eu passei 30 anos sendo invisível naquela casa. Hoje, eu quero que eles me vejam. Enquanto Madalena e Tião conseguiam uma carona com um conhecido para voltar à fazenda, o clima na Três Rios era de celebração macabra. Otávio estava na varanda, rindo com o advogado Arnaldo e os compradores que tinham acabado de chegar em carros luxuosos. O cheiro de churrasco já começava a se espalhar, mas longe dali, perto do velho estábulo, o som era outro. O ronco pesado de 2 tratores de esteira fazia o chão vibrar. Otávio caminhou até os motoristas dos tratores. Ele estava com um copo de uísque na mão e um sorriso vitorioso. Podem começar. Derrubem aquele estábulo primeiro. Quero aquela madeira podre toda no chão antes do almoço. E se encontrarem alguma tralha daquela empregada, joguem tudo no fogo. Um dos motoristas hesitou. Patrão, a dona Madalena não está lá dentro? A gente não viu ela sair hoje. Otávio deu de ombros com uma frieza que assustaria o próprio diabo. Se ela estiver lá, que saia correndo quando ouvir o barulho. O aviso foi dado. Os tratores começaram a se mover, as lâminas de aço brilhando sob o sol que agora brilhava forte. A poucos metros dali, escondido entre as árvores, o oficial de justiça que o juiz Mendes conseguiu enviar por outra rota ainda não tinha chegado, e a carona de Madalena estava presa em um congestionamento na entrada da estrada de terra. Parecia que o destino estava jogando contra a justiça. Naquele momento de angústia, eu te pergunto, você já sentiu que, por mais que você lute pelo que é certo, parece que o mal sempre tem um plano mais rápido? Se você está torcendo para que a Madalena chegue a tempo de salvar o seu direito e a memória do seu Antenor, escreva nos comentários a palavra agora. A sua energia ajuda a contar essa história de superação. O primeiro trator encostou a lâmina na parede de madeira do estábulo. O som da madeira estalando foi como um grito de dor. Lá dentro, as poucas coisas de Madalena, seu colchão velho, sua manta gasta e a lamparina que a iluminou na noite anterior, estavam prestes a ser esmagadas. Otávio assistia a tudo de longe, saboreando o momento. Para ele, derrubar aquele estábulo era como apagar a última testemunha da sua desonestidade. Só que, no exato momento em que a parede começou a ceder, um grito cortou o barulho dos motores. Não era um grito de medo, era um grito de autoridade. Parem tudo! Parem agora! Um carro de polícia, seguido pela caminhonete onde estavam Madalena e Tião, entrou no pátio da fazenda levantando uma nuvem de poeira. Madalena saltou do veículo antes mesmo dele parar completamente. Ela não parecia mais a empregada cansada de horas atrás. Ela caminhava com a cabeça erguida, segurando o documento com o selo do juiz bem alto, para que todos vissem. Otávio desceu da varanda, o rosto vermelho de raiva. — O que é isso? Madalena, eu mandei você sumir daqui! Tirem essa mulher da minha frente! Mas os policiais já estavam se posicionando entre os tratores e o estábulo. Um deles, com a mão no coldre, fez sinal para os motoristas desligarem os motores.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Madalena parou a poucos metros de Otávio. O contraste era absoluto. Ele, com suas roupas caras e sua alma pobre. Ela, suja de barro, mas carregando a verdade. O tempo de o senhor mandar em mim acabou, Otávio, disse Madalena, com uma voz firme que fez os compradores se entreolharem. Este estábulo, esta terra e tudo o que o senhor está tentando vender, nada disso te pertence. O advogado Arnaldo tentou intervir, a voz trêmula. Isso é um absurdo. Temos um testamento registrado. O senhor tem uma mentira registrada, doutor Arnaldo, rebateu seu tião aproximando-se. Mas a gente tem a verdade assinada pelo seu antenor e validada pelo juiz Mendes. E se o senhor quiser continuar com essa história, vai ter que explicar para a polícia por que o testamento original estava escondido em uma viga de madeira, enquanto o senhor apresentava uma cópia falsa. A máscara de Otávio começou a derreter. Ele olhou para os compradores que já começavam a se afastar em direção aos carros, percebendo que tinham se metido em uma cilada jurídica. O golpe de milhões estava desmoronando diante dos olhos dele, e a responsável por isso era a mulher que ele tinha mandado morar com os animais. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Madalena abriu o documento e leu em voz alta a cláusula que ninguém conhecia, nem mesmo seu tião. O patrão não tinha deixado apenas o estábulo para ela. Ele tinha deixado algo que mudaria a hierarquia daquela fazenda para sempre. O que seu antenor escreveu naquele papel foi o golpe final na arrogância de Otávio. E o que Madalena vai fazer com